Doçuras ou travessuras, fantasias, morcegos, abóboras e monstros, tudo isso te faz lembrar de algo. Halloween. Neste vídeo você vai conhecer 3 monstros considerados lendas por todos: Drácula, lobisomem e o monstro de Frankenstein. Você está no Cometa Errante, e seja bem-vindo ao especial de Halloween. Lobisomem ou licântropo é um ser lendário que é descrito como um humano capaz de se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia. Tais lendas são muito antigas e encontram a sua raiz na mitologia grega. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, Licaão, o rei da Arcádia, serviu a carne de Ácade a Zeus, e este como castigo transformou-o em lobo. Uma das personagens mais famosas foi o pugilista arcádio Damarco Parrásio, herói olímpico que assumiu a forma de lobo 9 anos após um sacrifício a Zeus Liceu, lenda atestada pelo geógrafo Pausânias. Nas suas variantes culturais, o licântropo dos gregos é o mesmo que o versipério dos romanos, o Volkodlat dos eslavos, o Verevol ou Dracopire dos saxões, o Vervol dos alemães, o Alborotem dos russos, o Antamu dos nórdicos, o Loup-garou dos franceses, o lobisomem dos brasileiros e da América Central e do Sul, com suas modificações fáceis de lobismo, lobisomem, lubichone. Nas lendas destes povos, trata-se sempre da crença na metamorfose humana em lobo, por um castigo divino. Conde Drácula ou simplesmente Drácula é um personagem fictício que dá título ao romance de horror gótico escrito por Bram Stoker em 1897. O personagem é o mais famoso vampiro da ficção, e segundo o Guinness Book, o monstro e vilão fictício com maior número de aparições na mídia, direta ou indiretamente. O personagem também é creditado no romance como um dos precursores da origem das lendas sobre lobisomens. O Conde Drácula pode ter sido inspirado no príncipe Vlad o Empalador ou Vlad III, que nasceu em 1431 e governou grande parte do território que corresponde à atual Romênia. Nessa época a Romênia estava dividida entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, o Império Otomano. Vlad III ficou conhecido pela barbaridade com que tratava seus inimigos. Embora não fosse um vampiro, sua crueldade alimentava o imaginário de modo que logo passou para o conhecimento popular como um vampiro. O pai de Vlad III, Vlad II, era membro de uma sociedade cristã romana chamada Ordem do Dragão, criada por nobres da região para defender o território da invasão dos turcos otomanos. Por isso Vlad II era chamado de Dracul, dragão, e por consequência, seu filho passou a ser chamado Draculeia, filho do dragão. A palavra Dracul, entretanto, possuía um segundo significado, diabo, que foi aplicado aos membros da família Draculeia por seus inimigos e possivelmente também por camponeses supersticiosos. Também dizem as lendas que um dia Vlad viu um aldeão com a camisa toda suja e lhe perguntou se sua esposa era saudável. O aldeão respondeu que sim, e sua mulher teve ambas as mãos decepadas, e Vlad arrumou outra esposa para o aldeão e lhe mostrou o que acontecerá com a antiga, para que servisse de exemplo. Vlad tinha prazer em comer em frente às suas vítimas com os corpos empalados, ouvindo seus gritos de agonia. Muitos desses feitos levam a crer que Vlad III é a principal inspiração para o personagem. A crença de que Conde Drácula é um morto-vivo veio de um fato que em uma de suas muitas batalhas ele levou um forte golpe na cabeça, que o deixou em coma. Depois de ver o seu líder cair, seus homens bateram em retirada levando consigo seu corpo e antes da fuga ser realizada, Vlad III acordou do coma como se nada tivesse acontecido e logo depois de recobrar os sentidos retornou à batalha levando seu exército à vitória e a uma de suas mais sangrentas batalhas, criando assim a crença que ele havia retornado dos mortos como um morto-vivo. Frankenstein ou Prometheus moderno é um romance de terror gótico inspirado no movimento romântico, escrito por Mary Shelley,
uma escritora britânica nascida em Londres. É considerada a primeira obra de ficção científica da história. O romance conta a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. Mary Shelley escreveu a história quando tinha apenas 19 anos, entre 1816 e 1817, e a obra foi publicada pela primeira vez em 1818, sem crédito para o autor na primeira edição. Atualmente, costuma-se considerar a versão revisada da terceira edição do livro, publicada em 1831, como a definitiva. O romance é narrado por meio de cartas escritas pelo capitão Robert Walton a sua irmã enquanto ele lidera uma expedição náutica em busca de passagem para o Polo Norte. O navio sob o comando do capitão Walton encalha quando o mar congela, e a tripulação vê a criatura de Victor Frankenstein viajando em um trenó puxado por cães. Em seguida, o mar se agita, libertando o navio, e em uma jangada de gelo eles avistam o médico moribundo Victor Frankenstein. Ao ser pego, Frankenstein começa a narrar sua história ao capitão Walton, que a reproduz nas cartas de sua irmã. Victor Frankenstein começa contando sua infância em Genebra como filho de um aristocrata suíço e sua adolescência como um aluno autodidata dedicado e talentoso. Nesse ponto, ele apresenta Elizabeth, criada como irmã adotiva, e Henry Clerval, seu amigo de longa data. Frankenstein se interessa pelas ciências naturais, e acaba estudando livros de mestres alquimistas, principalmente Cornelius Agrippa, Paracelsus e Albertus Magnus até os 17 anos, quando seus pais o mandam estudar na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. No entanto, antes de sua partida, sua mãe morreu. Ao chegar a Ingolstadt, o jovem Victor procura seus futuros mestres, que condenam veementemente o tempo de estudo dedicado aos mestres alquimistas, e o apresentam às ciências naturais modernas. Empenhado em descobrir os mistérios da criação, Victor estuda febrilmente e acaba descobrindo o segredo da geração da vida, que se recusa a contar ao seu interlocutor, o capitão Walton. Frankenstein então se dedica a criar um ser humano gigantesco, sacrificando o contato com sua família e sua própria saúde, e depois de 2 anos ele consegue. No entanto, Victor fica enojado com sua criação e a abandona, fugindo. Ele é encontrado por seu amigo Clerval, que veio para Ingolstadt para estudar. Exausto, ele sucumbe à febre, sendo cuidado pelo amigo durante meses, até se recuperar. Victor Frankenstein recebe uma carta de seu pai relatando o assassinato de William, seu irmão mais novo, e pedindo seu retorno. Ao chegar em Genebra, ele é informado que Justine, uma muito querida criada da casa dos Frankenstein, é acusada do crime, sendo encontrada com ela a joia que o menino havia levado antes de desaparecer, e que não estava com o cadáver. Mesmo assim, Victor está convencido de que Justine é inocente e que a verdadeira culpada é sua criatura. Mas as evidências contra ela são fortes e Justine é condenada à morte e executada pelo crime. Frankenstein começa a se sentir culpado por criar o monstro, e o sigilo e a culpa começam a torturá-lo. Lutando contra o desespero, Dr. Frankenstein decide escalar o Monte Branco. Durante a subida, ele é encontrado por sua criatura, que é surpreendentemente articulada e eloquente. O monstro conta sua história, narrando como ele escapou do laboratório de Frankenstein para uma floresta próxima, onde aprendeu a comer frutas e vegetais e usar o fogo. Porém, ao encontrar seres humanos, sempre era perseguido e espancado, por isso acabou se escondendo no galpão de lenha anexo a uma cabana. Lá, ele observa através de frestas na parede a vida de uma família pobre de ex-nobres, agarrando-se a eles e ajudando-os em segredo. A família era composta por um pai cego e 2 irmãos. Ele aprende a língua e a escrita espionando as lições dadas à noiva árabe de seu irmão e encontra livros onde aprende sobre a vida e a virtude. Depois de muito tempo ele toma coragem de se apresentar à família e consegue conversar com o pai cego, mas quando os filhos chegam e o veem com o pai, também perseguem o monstro e fogem da cabana para sempre. A criatura fica amargurada e decide procurar seu criador, cujo diário descobriu no bolso do casaco que tirou do laboratório na noite da fuga. Durante a travessia ele é sempre atacado por humanos. Ao chegar em Genebra, ele encontra o irmão mais novo de Victor, William, e o mata, depois incriminando Justine. No final de sua história, o monstro exige a promessa de que Frankenstein construirá uma fêmea para ele, prometendo por sua vez deixar a humanidade em paz e ir morar com sua noiva nas selvas sul-americanas.
Se o cientista se recusar, o monstro promete colocá-lo em um tormento inimaginável. Extremamente chateado, Frankenstein concorda e, ao retornar a Genebra, torna-se noivo de Elizabeth, partindo com Clerval para a Inglaterra para cumprir sua promessa. Na Grã-Bretanha, Frankenstein, depois de passar por Londres, onde houve os últimos avanços nas ciências naturais e algumas cidades da Escócia, vai para uma das ilhas do arquipélago das Orkneys, onde começa a construir a fêmea. No entanto, ele muda de ideia, temendo criar uma raça de monstros que poderia se voltar não apenas contra ele, mas contra toda a raça humana. Depois de fazer várias considerações, Frankenstein decide que deve sofrer as consequências por seus atos e não pela humanidade, destruindo a criatura incompleta. O monstro segue o ato e jura vingança. Ele então mata Clerval. Frankenstein é até acusado do crime, mas é absolvido por ter um álibi forte. Seu pai vem buscá-lo e os dois voltam para a Suíça. Mesmo arrasado pela culpa e pela tristeza, Victor se casa com Elizabeth e no mesmo dia parte para viajar em lua de mel. Na noite de núpcias, ele está vigiando a casa, temendo que a criatura o ataque, mas o monstro ataca Elizabeth e a estrangula. Victor retorna a Genebra e, com a notícia da morte de Elizabeth, seu pai adoece e depois morre. Jurando vingança, o criador passa a perseguir a criatura, que o leva em uma longa caçada ao norte, continuando através dos mares congelados, onde eventualmente são avistados pelo Capitão Walton e sua tripulação. A nave dos exploradores fica presa no gelo e Victor, já bastante doente, acaba morrendo. O Capitão Walton então surpreende a criatura na cabana, no leito de morte de Frankenstein, lamentando seu criador. Ela diz a Walton que não havia mais nada a temer, pois seus crimes terminaram com a morte de Frankenstein, prometendo ir para o extremo norte e cometer suicídio lá, trazendo paz aos humanos. Don't be afraid. He won't hurt you. Come. Se está curtindo o especial de Halloween, inscreva-se no canal para poder assistir ao vídeo da história de Halloween que sairá dia 31. Feliz Halloween! E vejo você mais tarde.